Deus, e Senhor, estamos em Tua presença, nesse altar da adoração, estamos entregando aqui agora todos os nossos irmãos, amigos que estão passando por enfermidades, estão passando por situações difíceis, que o Senhor possa tocar na pele, possa tocar no corpo, possa tocar aí na saúde de cada um deles, e restabeleça o Senhor, se a cura for da Tua vontade, se o Senhor ver que com a cura eles vão testemunhar do Teu nome, e se o Senhor ver que de outra forma eles vão testemunhar melhor, então que seja feita da Tua vontade. Amém, Deus. Nós confiamos, Senhor, no Teu poder, nós confiamos no Teu agir, que o Senhor vai agir, não sei quando, não sei onde, mas nós sabemos que o Senhor vai agir de alguma Amém. maneira. Então, Senhor, cuide de cada um aqui, nos ajuda, Senhor, a ter a esperança da vida eterna, cada dia mais, no Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, gente, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação. Estamos aí na 10ª semana da lição. Nós temos 13 semanas, cada lição tem 13 semanas, estamos na 10ª, estamos caminhando para a reta final. E nós chegamos aqui na lição 10, onde Jesus começa a falar com os discípulos sobre os últimos dias. E aqui Jesus faz uma série de profecias com relação ao futuro. Nós vimos aqui Jesus fazendo algumas profecias, segunda e terça, sobre a queda de Jerusalém, o que é que os discípulos, o que é que os cristãos deveriam fazer quando Jerusalém fosse destruída. E hoje nós vamos ver uma profecia que Jesus fez também mais para frente, relacionada a eventos que aconteceram mais no futuro. E aí você vai ver o quão exata a Bíblia é, o quanto a Bíblia ela é fechada, ela é amarradinha. Profecias que a gente viu lá em Daniel, Jesus faz referência a essas profecias. Então aí você pode dizer para alguém, essa profecia tem base tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque o próprio Jesus ele faz uma referência a essa profecia. Então nós vamos lá para Marcos 13. E aí você vê que do 14 ao 18, Jesus está falando sobre a queda de Jerusalém. Os discípulos teriam que, de onde eles era o momento de saírem de lá. E aí aconteceu que quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito, ou quando os soldados se afastaram da cidade, todos os cristãos fugiram, e aí depois os soldados voltaram com força total, destruíram Jerusalém, e nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Porque todos os cristãos escutaram, todos eles fugiram para a cidade de Pela. Mas agora, a partir do verso 19 em diante, Jesus agora vai falar de outra coisa. Ele não está mais falando da destruição de Jerusalém. Por quê? Olha o verso 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus, até agora, e nunca jamais haverá. Então, Jesus está falando aqui sobre uma tribulação que nunca houve desde a criação do mundo. Era uma perseguição que seria maior e muito mais extensa do que aquela lá de Jerusalém. Então Jesus está falando de um contexto ainda maior. Então vamos tentar entender que tempo é esse, que perseguição é essa que Jesus está falando. Quando a gente volta lá para Daniel, a gente vê de qual profecia que Jesus está falando. Então, vamos lá, Daniel 7, verso 25. Do que é que Jesus está se referindo? Daniel 7, do 24 em diante, está falando do poder do chifre pequeno. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em chifre pequeno, todo mundo já sabe o que é. Não vou fazer toda aquela simbologia. O chifre pequeno representa Roma papal, certo? O que é que a Roma papal iria fazer? 7,25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os
santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos, ou 2 tempos, e metade de um tempo. Traduzindo, aquele período de tribulação que Jesus estava falando se refere à perseguição da Roma papal durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que significa que esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, refere-se ali aos 1260 anos em que Roma papal perseguiu o povo de Deus. E quando é que começa esses 1260 anos? 538 depois de Cristo. O que aconteceu em 538? O bispo de Roma, que o bispo naquele tempo dos apóstolos é como se fosse o ancião da igreja. O ancião da igreja de Roma recebeu o título de Papa, o líder da igreja cristã. Ele recebeu um poder tão grande que ele poderia mandar e desmandar no mundo. Ele é Deus no céu e o Papa na terra. O bispo de Roma se tornou o bispo.com. Toda a igreja cristã deveria obedecer ao bispo de Roma. E não só a igreja cristã, como todos os reis do mundo deviam obediência ao Papa. Então, em 538, o Papa ganhou esse poder total e começou a perseguir o povo de Deus. Durante 1260 anos, todos os cristãos verdadeiros, aqueles que permaneceram fiéis à Bíblia, à verdade e não às tradições dos homens, eram perseguidos por aquele sistema falso. E aí durou 1260 anos. E foi até que ano? 1798. O que foi acontecer em 1798? O Papa foi preso pelo imperador Napoleão. Napoleão mandou o general lá, o general Berthier, foi lá prender o Papa. E o que é que acontece? Depois desse dia, o papado, nunca mais teve o mesmo poder que teve naquela época. Embora hoje ele ainda tenha influência, mas não é mais como naquele tempo. Então, Jesus estava se referindo nesse momento? Estava. Porque Jesus está falando aqui de uma tribulação grande. Aquele período de perseguição dos 1060 anos foi um período terrível para os verdadeiros seguidores de Jesus. Quem seguia Jesus era morto, era torturado, era queimado nas fogueiras, era decapitado, era esquartejado. Se você fosse seguidor da verdade, você sofria. Então é disso que Jesus estava falando. E aí, olha a esperança que Jesus dá no final aqui dessa passagem, verso 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Ou seja, aquele período de perseguição de 1260 anos poderia ter sido maior, mas Jesus encurtou, Deus encurtou esse tempo por amor aos salvos, por amor aos eleitos. E o que foi que Deus fez? Que aquele período de perseguição foi diminuindo, foi se acabando. Foi a reforma protestante. E quando a igreja começou a se reformar, quando começou a surgir os reformadores, um aqui e outro acolá, a perseguição foi, embora fosse intensificando, mas já foi perdendo mais a força. Porque agora em todo canto surgiam pessoas para permanecer do lado da verdade. E a perseguição não teve como acabar com a verdade. A perseguição não teve como frear o avanço da mensagem de Deus. Amém. Então, com a reforma protestante, as pessoas foram aderindo à verdade, aderindo a essa reforma espiritual, e o poder do espírito pequeno foi diminuindo. Amém. Amém. Graças a Deus. E a verdade se espalhou por todo o velho mundo e depois chegou aqui no novo mundo, nos Estados Unidos, aqui com aqueles protestantes que vieram para cá. Então aí você vê a verdade avançando mesmo em meio à perseguição. Mas Jesus termina agora falando do futuro, mais ainda no futuro. Ele começa falando do 14 ao 18 da queda de Jerusalém. Verso 19 e 20 ele fala dos 1260 anos. Mas agora do 21 ao 23 ele vai falar dos dias de hoje, dos dias perto da sua volta. Então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Olha como Jesus é bom. Tem as profecias, e aqui Jesus ele diz, olha, prestem atenção, que eu estou avisando tudo agora, porque é para vocês não terem desculpa lá na frente.
tudo isso eu tenho predito a vocês. Então Jesus afirma, olha, perto da minha volta vão surgir novos enganos. Ou seja, tem perigos esperando vocês daqui a pouco, quando esse templo for destruído, quando a cidade de Jerusalém for destruída. Tem perigos esperando vocês no futuro, durante um período de perseguição de 1260 anos. E tem perigos esperando vocês ainda mais no futuro, quando surgirem esses impostores, esses falsos cristos e falsos profetas para enganar vocês. Mas olha, entendam que eu já estou lhe avisando agora, que é para vocês estarem cientes. Então Deus não nos deixa no escuro. A profecia ela serve para nos dar um norte. A profecia ela serve para não deixar a gente desorientado nesse mundo escuro. Quem tem a profecia tem esperança. A profecia é para nos dar esperança. A Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento. E não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, para que a gente permaneça seguro, para que a gente permaneça com a nossa esperança intacta, com a nossa fé intacta, devemos nos aprofundar nas profecias. Nos aprofundar em tudo isso que Jesus nos pedisse para nós há 2000 anos atrás. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a estudar mais a Tua Palavra, a nos Sim, aprofundar nesses temas e temos esperança, temos certeza de que tudo vai caminhar para um final feliz. Amém, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, possa sentir gosto em estudar esses temas para poder ensinar a outros a verdadeira razão da nossa fé. Sim, Deus. Fica conosco, dá-nos uma boa manhã, abençoe o estudo do livro Serviço Cristão, em nome de Jesus. Amém. Amém.